saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho nessa manhã dizer a vocês que o Senhor me levou a ministrar a palavra de Ezequiel 37 sobre os ossos secos das nossas vidas, que significa: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetize sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que fazei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entendimento, pele sobre pele. Em vós espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, em como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, os ossos se levantaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu e carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E eis que disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse: Espírito, assim disse o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivem. E profetizei, como se me veio a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em externo. O que a palavra do Senhor diz aqui? Muitas vezes nós se sentimos incapazes de acontecer através de nós algo sobrenatural, algo sério, algo importante, algo realmente que a gente é incapaz de realizar, mas o nosso Deus é Deus do impossível. É aquele que age onde a gente não consegue agir. E quando ele deu aqui para Ezequiel fazer essa obra, né, sobre um monte de ossos secos e sobreviver, ele testou a fé primeiramente de Ezequiel, para ver se ele era capaz de conseguir realizar, através do Espírito Santo de Deus, algo. E Deus então conduziu ele a esses ossos secos. E os nossos ossos secos, as nossas vidas, em todas as nossas vidas, quando a gente não vê movimento, né? E aqui era o povo, porque Ezequiel foi livrar um povo. Que aqui o povo estava no pecado, estava no erro, eles não queriam de forma alguma ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E aquele povo onde Ezequiel estava, para orar, para profetizar, para entregar a palavra de Deus, eles não queriam mudança, eles não queriam aceitar. Então ele fez essa estratégia dos ossos secos para mostrar ao povo que Deus faz, que Deus realiza o impossível, realiza em algo parado, algo morto nas nossas vidas. Por isso que nós não devemos ilimitar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o sobrenatural. E naquele momento que Deus levou Ezequiel naqueles ossos, ele perguntou para Ezequiel se ele conseguiria sobreviver àqueles ossos. E o Ezequiel falou para Deus, né? Tu sabes. Então, nós muitas vezes dizemos ao Senhor: tu sabes a nossa vida, né? Sabe onde eu posso chegar, onde eu não posso, o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz, Senhor Jesus. Mas Deus, ele quer que a gente entenda que onde a gente tocar com a nossa mão será vivo,
será próspero, será grande. Então não ilimitemos o Espírito Santo de nossas vidas, porque onde Ele te pedir para tocar, será próspero e será vivo. Porque Deus, Ele é Deus de abundância, Deus de paz, de tranquilidade, de refrigério, e que Ele faz o impossível acontecer. Então toca em todas as áreas da sua vida onde você não tem mais esperança. Sabe que muitas vezes perde a esperança de uma situação? Toca, creia que esses ossos secos dessa situação, o que está morto na tua vida, viverá. A fé aumentará, a confiança aumentará, a segurança e a certeza da bênção da vitória viverá. E portanto, toca nos ossos secos da tua vida. Levanta em oração, em jejum e profetiza, porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, no dia que você declarou, Jesus entra dentro do meu coração, não é mais você que faz, é o Senhor que realiza as coisas diante de ti, usando você, homens e mulheres e crianças dessa terra. Ele que usa a sua vida para profetizar e para erguer um exército cheio de poder e autoridade. Perdão, igreja. Então que Deus possa te usar e fazer desses ossos secos e cada vida que Deus aproximar da tua vida, pessoas que você profetize na vida dela. Porque muitas vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que estão passando as mesmas situações, ou que já viveu, ou que está para passar a mesma situação que você já passou. Para você profetizar, para você orar, para você encaminhar essa pessoa para Cristo. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então os ossos secos das nossas vidas vai reviver. E aqueles ossos secos, Ele colocou a pele, Jesus reviveu. Ele reviverá sobre a minha vida, sobre a tua vida. Em todas as áreas, em todas as coisas. Que Jesus, Ele é perfeito. A palavra dele não volta atrás. A palavra que Deus profetiza sobre as nossas vidas e fala que vai cumprir, Ele cumpre. Ele realiza, Ele age, Ele faz acontecer um milagre sobre as nossas vidas. Porque aqui até no versículo 12, ele diz assim: profetiza e diz-lhe, assim que diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Povo meu, vos trazei até a terra de Israel. Aquela terra de Israel, ela estava precisando de algo sobrenatural, de algo diferente. Por isso Deus profetizou através de Ezequiel e usou ele nesse sentido para reviver o povo. Eu sei que muitas situações acontecem que não nos deixam ver e enxergar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, mas nós temos que entender que Deus, Ele opera. É um Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele não é parado, Ele não é estacionado, Ele não é calado. Ele age muitas vezes no silêncio, não fala, muitas vezes Ele é quietinho na dele, mas Ele está trabalhando no teu coração, na tua vida, nas nossas vidas. Então vamos acreditar nas profecias que saem da palavra de Deus, que essa palavra é verdadeira, essa palavra é única. Ele tem poder para todas as coisas, para dar, para tirar, para fazer e não fazer, mas Ele conduz a gente para um só lugar, que é onde a gente tem que se preocupar, é viver na eternidade, na vontade do Espírito Santo de Deus. E crer que um dia a gente vai sentar ao lado de Cristo, ao lado de Deus Todo-Poderoso, que nos chamou para uma grande obra. No versículo 14 diz assim: porém, tem vós o meu Espírito, e vivereis, e vos farei da vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. Porque Ele faz, Ele realiza. Enquanto nós tivermos vida,
E a gente declara que Ele dentro de nós, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tudo que Ele deseja em nossas vidas, Ele vai fazer. Então nós temos que acreditar e confiar que Deus, Ele é Deus do impossível. Até aqui, ó, a palavra também, vamos lá, em Romanos 6, que também diz uma coisa importante para nós essa manhã, no versículo 23. Eu separei aqui também para completar. 6:23. Deixa eu ver aqui o versículo 23 aqui. Que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus nosso Senhor, por nosso Jesus Cristo. Que a gente não pode morrer no nosso corpo na hora Deus recolhe, mas o Espírito viverá para Cristo. Por isso que a gente fala, a gente não perde nada. Quando a gente está com a vida aqui, a gente tem que obedecer essa palavra, pregando a palavra, evangelizando, dizendo que esse Deus é o Deus do impossível, age. Por isso que nós perdemos muitas coisas, porque não damos ouvido à voz de Deus sobre a nossa vida. E aí pode muitos dizer assim, mas Thaís, eu perdi tantas coisas, até mesmo alguns parentes meus. A morte e a vida, quem determina é o Espírito Santo de Deus. Ninguém sabe como, nem aonde, nem de que maneira nós vamos. Mas um caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que decidir Deus no nosso coração, porque a vida eterna está lá em cima. Tem que se preocupar quando a gente fechar os nossos olhos e subir para o céu, que é a vida com Deus e é o mundo, que é Satanás. Então onde você está colocado? Qual é a tua fé? É nos bens materiais do que o mundo oferece? E Satanás está aí, né? Pronto para tirar tudo que é nosso, tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. E Deus dá a vida e vida e abundância. A vida e abundância não é só um bem material, porque buscar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Ele está preocupado com a nossa alma, onde a gente vai subir para o céu ou não, com a nossa morte. Então, por isso, que nós temos que pôr a nossa vida no altar de Cristo, na presença de Cristo. Por isso que a outra passagem diz que nós, aceitando a Jesus Cristo, nós não somos mais criatura, somos filhos de Deus quando a gente aceita. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos guardar nossa alma para Cristo que vive em nós. Não somos nós mais que vivemos, mas vivemos para Cristo. Então, esses ossos secos, seja na vida sentimental, profissional, financeira, realmente a vida no altar, para que a gente tenha vida, para poder viver aqui e viver as coisas que Deus prometeu. E que Deus vai cumprir na minha e na tua vida. Ele quer cumprir aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele desejou desde o dia do meu e do nosso nascimento, do meu, teu, do nosso nascimento, até a hora que Ele for nos recolher. Então, portanto, vamos guardar a nossa alma e guardar que a palavra dos ossos secos do povo ali morreram muito, sofreram muita coisa, porque não queriam servir a Cristo, não quis servir ao Deus que ressuscitou, que Deus lhe deu a Jesus para morrer na cruz e ressuscitar depois de 3 dias de sua morte pelas nossas vidas, pela nossa alma, salvar na hora que a gente ser recolhido a Cristo, viver no céu com eles, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então vamos aceitar Jesus enquanto é tempo, independente do que aconteça nas nossas vidas. Né? Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um monte de gente querida, mas estou aqui servindo a Cristo, servindo a Deus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas vamos seguir, crendo que fazer isso, pregar a palavra, e eu profetizo que os ossos secos na minha e na tua vida, em todas as áreas, viverá.
Então os dons espirituais também estão mortos na tua vida, que você não estão ressuscitados, que você não usa mais, ressuscitarão agora. E será uma terra próspera, uma vida próspera, espiritualmente, primeiramente, né? Procurar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas, para depois você, logo trabalhando, você conquistará tudo diante do Senhor Jesus, Jesus te caminhando, dirigindo você, te orientando. Deus há de fazer isso na tua e na minha vida, porque eu sempre declaro que tudo que eu tenho, casa, marido, os filhos que eu tenho, tudo foi Deus que me deu, tudo que Deus me deu e há de fazer na tua vida. Mulheres que querem ter filhos e ainda não conseguem, creia que Deus abrirá a tua madre, porque com meus 14 anos de idade, uma profeta disse que tinham feito um trabalho contra a minha barriga, para eu não ter filhos. Eu tenho 2 meninos lindos e maravilhosos. Eu até disse para o meu esposo hoje que lá no passado Deus recolheu um espontaneamente, não permitiu que eu tivesse, outro com 2 meses e meio, mas eu tenho 2 filhos, um com 22, outro com 17 anos, lindos, maravilhosos, andando e trabalhando para a honra e glória do Senhor. Porque Ele dá, Ele tira, Ele faz acontecer o que Ele quer que aconteça nas nossas vidas. Mas olhamos sempre para o alto, que é Jesus Cristo, e que esses ossos secos, quer dizer que Ele profetizou e viveu. Assim é nas nossas vidas, vamos profetizar que todas as nossas vidas viverá em Cristo, que a nossa parentela, a nossa família será de Cristo, que aquele que ensina o caminho e a verdade a vida ao filho, ao neto, ninguém se desviará. Então busquemos a Cristo, crendo que esses ossos secos viverá eternamente em nossas vidas, viverá o melhor dessa terra. Comeremos e viveremos o melhor dessa terra, profetizando, fazendo a vontade de Cristo sobre as nossas vidas e profetizando a vida de todos, caminhando com Cristo, ensinando o caminho que deve andar, como estou fazendo aqui agora. Deus há de prover todas as coisas. Para aquele dia que fecharemos os olhos e subir para o céu, subiremos tranquilos, obedecendo a pregação, o evangelismo a Deus, a toda criatura. Amém? Faça isso e você viverá. Creia. Creia. Às vezes você pode dizer, Thais, eu não tenho nada em casa, não tenho nem o que comprar, não tenho nem como eu comprar. Mas creia que Deus proverá, porque isso Ele já fez na minha vida lá atrás. E tem feito. E não tem deixado faltar nada em todos os sentidos. Então creia. Eu profetizo na tua casa, na tua vida, na tua família. Todos servirão a Cristo. E Deus não deixará faltar nada, desde o espiritual ao alimento, à roupa, a todas as coisas. Amém? Que você hoje possa aceitar Jesus. Aceite Jesus como Senhor das suas vidas. Você que estiver me ouvindo, ouça e aceite-se Cristo em oração. Aí quando você ouvir isso, você diz assim, Senhor Jesus, eu te aceito. Você declara o teu nome, faz Jesus, assina meu nome e declara o teu nome inteiro para que Ele escreva lá no céu. Aí você vai ter essa vida abundante, essa vida maravilhosa. E recebe tu e tua casa esse Deus maravilhoso. E começa a frequentar uma igreja, porque você não tem que olhar para o homem, que nós homens somos falhos, mas a palavra de Cristo não é, e não volta atrás, e não é vazia. Sempre vai ter uma resposta para ti dentro da palavra. Busca a Cristo em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. É o que eu peço a você, que ouça o que Deus está dizendo a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, Pai. Faça mesmo a tua obra nessas vidas que me escutam. Ousa mesmo essas pessoas, Senhor, e leva elas para o teu caminho. As que já estão no teu caminho, mas ainda estão sem força, que fortaleça, Pai. E aquelas que estão em dúvida, Pai, que o Senhor toca, que o Senhor traga para a tua casa, para que não se perca nenhum ser humano nessa terra, porque o
o Senhor está voltando, os sinais estão aí. Então apressa-te, eu te peço, faz a tua obra, Pai, para que em todo o tempo teu nome seja glorificado e honrado. É que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tenham essa palavra, não se esqueçam de